Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje vamos a mais uma aula sobre TCC. Então essa aqui é uma atualização, né? Eu já havia feito uma aula sobre como montar o TCC, né? Mas conforme vai passando os semestres, a gente vai fazendo algumas adaptações. Então esse seria um modelo mais atualizado, né? Então o modelo de TCC para o curso técnico em contabilidade, né, da Escola Técnica Estadual José Feijó. Foi atualizado então 4 de dezembro de 2018, tá? Então é válido para os próximos semestres, né? Ou seja, o ano de 2019, né, o primeiro e provavelmente o segundo semestre também. Então vamos ver aqui algumas considerações, né? Então aqui seria a capa, né? Então eu tenho aqui as informações principais ali. Vamos ampliar aqui um pouquinho então, ó. O símbolo, né, da Escola Técnica Estadual José Feijó. Esse arquivo, né, o modelo, vou deixar em Word, né, na extensão doc ou docx, lá no meu blog, né, o blog do professor Viegas. Então já vai estar inserida essa figura lá, né. Então procurar não mexer no tamanho dela, né, não ampliar muito, né, deixar esse tamanho tá aqui. E as informações já estão também aqui, ó, as principais, na Escola Técnica Estadual José Feijó, a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul e o curso técnico em contabilidade. Bom, aqui então o que vai mudar, né, é o nome dos alunos do grupo, né. No nosso TCC, nós fizemos de até 5 alunos, né, grupos de até 5 alunos. Então, aqui vai o nome dos 5 alunos em letras maiúsculas, né. Sem negrito, né? E aqui o título do trabalho em negrito, né? O título em caixa alta e caixa baixa, né? Ou seja, em iniciais em maiúsculas, depois o resto em minúsculo, né? Em negrito, e não se coloca mais agora trabalho de conclusão de curso, né? Então a gente vai apenas colocar o nome, né? O título do trabalho que o grupo fez. Pois eu vou mostrar um exemplo, né? De como é que ficaria esse nome, ó. Produção de doces feito pela Casa dos Brigadeiros. Esse seria o título de um dos trabalhos do semestre passado, né, segundo semestre de 2018. Então ficou assim o título, ó. Letras minúsculas, né, com iniciais em maiúsculas e em negrito. Então aqui na parte inferior da capa, né, nós temos alguns dados já preenchidos aqui sobre o trabalho de conclusão, né, que é apresentado como requisito parcial para a obtenção do grau de técnico em contabilidade. Então aqui o meu nome, né, professor Sandro Giovanni Pereira Viegas, né? Então eu fico como orientador aqui da disciplina, né? Eu sou titular da disciplina de TCC. E aqui então o que fica em acréscimo aqui é o professor Guilherme Almeida de Economia, que fica como co-orientador, e a professora Márcia Elisa Antoniazzi, né, que é professora de Contabilidade, também como co-orientadora. Que a gente vai ver depois que eles, além de orientarem também, eles fazem parte da banca de avaliação, né? Então eles entram como co-orientadores e também como avaliadores. Então aqui o termo de aprovação, que seria na segunda página. Então nessa segunda página aqui nós temos os dados ali em cima, o nome completo dos alunos em letras maiúsculas, o título do trabalho de novo, né? O mesmo título que vocês colocaram na capa, só que agora em letras maiúsculas sem negrito. Vamos ampliar aqui para ver como é que fica, ó. E aí, trabalho de conclusão apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de técnico em contabilidade. Essa parte aqui não precisa mudar, né? Então aqui na parte inferior nós temos a banca examinadora, né? Eu entro como professor orientador, mas também avaliando a parte de estatística e a parte das normas da ABNT para o TCC, né? De como se monta, né, todo o relatório. O professor Guilherme de Almeida entra como então avaliador nessa parte aqui, e avaliando então a parte de economia. E a professora Márcia Elisa Antoniazzi entra então como avaliadora da parte de contabilidade. Bom, depois nós temos aqui informações sobre a equipe diretiva da escola. Então, atualmente a diretora é a professora Cleusa Terezinha Zambuja da Silva, a vice-diretora da noite é a professora Viviane Moura da Silva, a vice-diretora da tarde, a professora Dulce Franz, e a vice-diretora da manhã, a professora Águida Aguiar.
e a secretária é a Vera Falheiro de Lima Maciel. Então, tem que sempre conferir se esses dados estão atualizados, né? Se não, se por acaso mudou a direção, tem que verificar quem são, né, os atuais diretores, né? No momento são esses, já está preenchido, mas tem que cuidar se tiver alguma alteração e modificar. Bom, depois entra a parte dos agradecimentos, né? Essa parte aqui ela é opcional, né, mas é sempre interessante colocar, e agradecer, né, aos orientadores e co-orientadores, né, faz parte, né, da monografia, né, então é interessante colocar, né. Bom, depois então aqui nós temos o resumo, né, o título aqui fica em maiúsculo e centralizado, né, aqui então não tem recuo, né. É o último texto a ser desenvolvido. Depois que você já fez montou todo o relatório, né, todo o TCC, é que você vai fazer o resumo, né? Então ele vai ter no máximo uma folha e em torno aí de 500 palavras, né? Então aqui sempre cuidar, né, quando vai redigir o texto, colocar na terceira pessoa do singular, né, e o verbo na voz ativa. Bom, depois a gente tem aqui o resumo em inglês, né, também o título fica centralizado aqui. E aqui acima do título em inglês, do resumo aqui em inglês, vai se colocar aquele mesmo título que você colocou na capa lá no início, né, vai se colocar ele em inglês em negrito, né, e também em letras minúsculas iniciais em maiúsculos. Né, aquele mesmo título que você colocou lá, que era a produção, no caso do nosso exemplo, produção de doces feitos pela Casa dos Brigadeiros. E aqui então o título traduzido do português para o inglês, né? O mesmo título que tinha lá no início. Bom, depois a gente pode colocar, né, a lista de figuras, a lista de tabelas. Aqui então eu peguei um exemplo, né, de um dos relatórios feitos, né? Pode ver que o plano de contas comercial era a tabela 4.1, a lista de abreviaturas e siglas. E aqui a gente então tem o sumário, né? Então a introdução, né, vai colocar ali com um título em maiúsculo, depois aí vem os subtítulos, né? E aqui então eu coloquei um exemplo, né, de um feito pelo um dos alunos aí, um grupo de alunos do curso técnico do semestre passado. Então aqui ó, eles colocaram aqui o item 1 era a introdução, né? Eu vejo em maiúsculo aqui, ó. Depois o item 2 o referencial teórico, o item 3 os objetivos. Aí dentro do item 3, né, 3.1 objetivo geral, 3.2 objetivos específicos. O item 4 é o item todo sobre a contabilidade. Ó. Contabilidade, o item 5 então entra a estatística. Claro que isso aqui é apenas um exemplo, né? Esse grupo resolveu colocar nessa sequência, né? Pode colocar, por exemplo, a estatística antes da contabilidade ali, né? Não tem problema nenhum. Depois aqui o item 6 era economia, o 7 é metodologia de pesquisa, né? Então pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, né? E como foi desenvolvida a metodologia, como foi feita essa pesquisa, né? O item 8 a conclusão e o 9 aqui então as referências, né? As referências bibliográficas, todos aqueles autores que foram citados ao longo do texto, né? Tem que ser referenciados aí nessa parte de referências, né? E depois aqui como é que fica a apresentação dos anexos, ó. Anexo A, atas da reunião. Então, se coloca uma página, né, principal, ali, uma página em branco só com esse texto, anexo A, atas da reunião, e depois vem a sequência de atas. Né? Não necessariamente precisa estar numerado, só numera essa primeira página, então deixa, quando vai montar o relatório, o arquivo deixa essa página né, em branco, separada, e depois faz a contagem das próximas páginas que vão vir, né? Depois aqui a gente tem a introdução, ó. Então a numeração ela começa a partir daqui, a partir da introdução, né? Ou seja, a contagem do número de páginas ela vai continuar a partir daí. No caso desse exemplo que eu coloquei aí, ela continua a partir daí da página 11, tá? Só que ela só vai aparecer aqui, a partir da introdução. Antes, né, lá onde tinha o resumo, né, o sumário, a folha de aprovação ali, nada disso aparece numeração. A numeração aparece só a partir da introdução no canto superior direito aqui. Então tem um vídeo lá no meu blog, né, explicando como é que se insere essa numeração, como é que ela consigo fazer ela aparecer a partir da introdução. Então depois aqui
eu tenho, né, os capítulos que são sempre iniciados em uma nova folha, né? Então eu vou ter lá o capítulo 1, introdução, depois o capítulo 2, lá, a estatística, por exemplo, e assim vai. O título do capítulo é formatado todo em letras maiúsculas com fonte Times New Roman ou Arial tamanho 12 em negrito. Bom, as margens, né? As margens então vai ficar assim, ó. Na parte superior eu tenho margem 3 centímetros, no lado esquerdo aqui olhando para a tela, né? 3 centímetros. Aqui no lado direito olhando para a tela 2 centímetros e a parte inferior 2 centímetros. Essas são as margens, a configuração de margens. A gente altera lá no, por exemplo, no editor de texto Word, né? Pode ser também no BR Office, né? A gente altera nessa parte aqui, sempre é meio semelhante, né? Em parágrafo, né? Então vai justificar, o texto tem que ficar todo justificado, né? Então seleciona essa opção aqui e altera as margens também nessa opção. Bom, o parágrafo deve ser digitado com espaçamento entre linhas de 1,5 cm e o recuo de 1,25 cm na primeira linha. Né? Ao normal, no Word, por exemplo, ele vem com um espaçamento simples, né? Então isso tem que ser alterado, tem que deixar um e-mail, senão fica muito amontoado. Então essas configurações são feitas aqui no parágrafo. Ó. Espaçamento entre linhas aqui vai estar simples, vocês vão alterar para um e-mail. A primeira linha aqui, o recuo, né, de 1,25. Aqui deixa tudo zerado, né, ok. Então aqui eu peguei uma parte do texto desse exemplo, ó, recuo de 1,25 no início de cada parágrafo. Esse recuo aqui, ó, vai ficar sempre esse espaço aqui no início de cada parágrafo. E o espaçamento entre as linhas é 1,5. O texto tem que ser justificado, pode ver que está bem alinhadinho aqui desse lado e desse, ó. Texto justificado, não pode ficar nem para a esquerda nem para a direita, né? E para títulos de seções que não são numerados, né, por exemplo, o resumo, o abstract, né, o sumário, referências, listas, apêndices, anexos, etc., o alinhamento é centralizado. Ó. Então aqui ó, no resumo fica centralizado. Até no exemplo que eu mostrei anteriormente, as referências estavam numeradas, né? Estava numerado, eu acho que se eu não me engano era o item 9 e estava no canto esquerdo olhando para a tela. Isso estava errado, né? Na verdade tem que colocar aqui no centro, lá no final, referências, tá? Então não precisa colocar numeração nas referências e é centralizado, que nem acontece com o resumo. Aqui aproveitando, estou mostrando as palavras-chave. Então, por exemplo, empresa, contabilidade, né? Poderia ter mais uma aqui, né? Bom, depois aqui nós temos um exemplo de como fica a sequência essa de índices. Né? Então eu peguei aqui desse modelo, né, de estatística. Então era o primeiro nível aqui, maiúsculo em negrito normal. Ó. Então era o item 5, estatística, nesse trabalho que o pessoal fez. Né? E depois 5.1, medidas de tendência central, seria o segundo nível, minúsculo em negrito normal. Depois, terceiro nível aqui, minúsculo sem negrito, ó, sem negrito normal. E aí se tiver mais uma sequência aqui, um quarto nível, né, minúsculo, sem negrito e aí em itálico. Então essa seria a forma como eu coloco a numeração em sequência para cada capítulo. Né? Depois aqui vamos falar sobre as ilustrações ao longo do texto. Né? Então, quais são as ilustrações? Eu posso ter figuras, tabelas e gráficos. Tá? Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, né? Precedida da palavra designativa. Né? O que eu quero dizer com isso? A figura, né, 2.1. Né? Então, sei lá, a imagem, né, do logotipo da escola. Né? Então, ele vai ficar com essa numeração, ele está dentro desse item 2, né, do capítulo 2, e aqui então vai ficar a figura 2.1. A numeração segue a ordem de ocorrência no texto em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título. Então, se eu estou dentro do item contabilidade, né, e eu estou falando aqui, né, do símbolo da contabilidade, a figura 2.1. Se fosse item 3, aqui seria a figura 3.1. E além disso, a gente também tem que se preocupar com a fonte. Né? Então, na parte inferior aqui, se foi feito pelo próprio grupo, né, vai ser a fonte do próprio autor. Se foi tirado de algum lugar, vai se colocar o link, né, ou a revista, o livro de onde foi tirado, né, o autor, né, que fez, no caso, essa imagem. Né. Então, por exemplo, aqui, Meregali
2004, no ano que ele, né, da publicação dele. Isso foi tirado da página 12. Bom, então aqui nós temos exemplo de tabela. Ó. Então, a mesma coisa, estou dentro do item 5, estatística, a tabela é 5.1. Né, a fonte de onde foi tirado, né, foi tirado da minha apostila, Viegas, 2015, na página 19. O gráfico é a mesma coisa, né, está no item 5 do gráfico, então é o gráfico 5.1. E aqui, então, fonte do próprio autor. Então, na conclusão, né, vocês vão comentar quais os resultados obtidos ao final do trabalho, os aprendizados, a contribuição do trabalho para a vida profissional e quais as dificuldades encontradas. Nas referências, né, referenciar todos os autores que foram citados ao longo do texto. Então, por exemplo, se pegou aqui da minha apostila, né, de Estatística 2, aqui colocaram aqui, ó, Viegas, em letra maiúscula, né, aqui, então, o meu primeiro nome, o segundo nome, né, e Sandro Giovanni, né, no caso aqui é Pereira Viegas, só colocou o ponto P aqui. O título, então, Estatística, né, Estatística 2, da página 8 até a 22. Tá? O ano da publicação, né, 2015, e onde é que está disponível? Disponível aqui, então, é o link onde está lá no blog, né, onde vai fazer o download no Google Docs, né, acessado em 1º de outubro de 2018, foi o dia que fizeram a pesquisa. Bom, os anexos destinam-se à inclusão de material como cópias de artigos, manuais, etc., que não necessariamente precisam estar em conformidade com o modelo e que não foram desenvolvidos pelo autor do trabalho. Nos anexos, os números não precisam ser indicados a não ser na página inicial de cada um. Então, está dizendo aqui, fez uma ata, né, o grupo fez uma ata sobre uma reunião, né, que foi feita durante os 2 períodos de TCC. Não é necessário que a fonte, né, que o espaçamento e que as margens dessa ata, mesmo que tenha sido digitada, que sejam como o resto do texto, né, como em Arial, por exemplo, tamanho 12, justificado, espaçamento 1,5. Não é necessário, né, porque ela está entrando como anexo. Né? Então, tudo que for diferente, assim, de formatação diferente do restante do modelo do texto, pode entrar como anexos, né? Então, as atas, as notas fiscais, né, até as próprias tabelas de razonetes foi feito à mão, né? Então, estudo fotos, entra tudo como anexo. Então, acrescenta uma página com a palavra anexo e a letra dos anexos em maiúsculo e após o travessão o título desse anexo. Né? Então, isso aqui foi uma configuração que eu achei que ficava interessante, né? Ficava mais apresentável, né? Para colocar no relatório. Então, na página inferior aqui coloca o anexo, a letra, né? Aqui, por exemplo, é cronograma de atividades, né? Ó, eu ampliei aqui, ó, o anexo C, cronograma de atividades. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas. Tirinhas após os créditos.